88.1 Benedita FM. Benedita FM. A sua rádio, a sua música. Hoje o Centro Qualifica da Barafunda da Benedita. Vamos conhecer melhor o trabalho desenvolvido através de qualificação, orientação e reconhecimento de competências, bem como dar conta de projetos que fazem a diferença na comunidade. Para nos falar deste e outros temas, temos connosco a técnica do Centro Qualifica, Sandra Gonzaga, e também uma formando, a dona Lídia Rosário, que desde já passa a cumprimentar as duas. Bom dia, bem-vindas. Muito bom dia, Sandra. Para começar, vou começar pela outra Sandra, pela técnica. Vamos começar a falar um bocadinho das dinâmicas do projeto Qualifica. Pode explicar-nos um bocadinho qual é que é a principal, para aquelas pessoas que estão mais desatentas e que ainda não sabem bem do que se trata, qual é a missão do Centro Qualifica e de que forma é que acompanha os adultos que procuram os seus serviços? Ok, então antes de mais, um bom dia novamente. Bom dia, Sandra, bom dia a todos e todas os que nos estão a ouvir e a partilhar este momento. Agradecer-te o convite, Sandra, para estar aqui em representação de toda a equipa da Barafunda, que permite que efetivamente nós possamos continuar a desenvolver este trabalho, muito nesse sentido de missão que tu referias, de qual é esta a missão, e de facto isso tudo é possível por toda uma equipa que faz parte da Barafunda e uma vasta até e grande diversidade de técnicos e formadores que permitem que continuemos a poder contribuir nos percursos de qualificação de pessoas como a Lídia, e muito obrigada à Lídia por aceitar estes nossos desafios na vida dela e no percurso dela. O Centro Qualifica faz parte efetivamente de uma política pública nacional. É também com muita satisfação que eu estou aqui contigo a partilhar. Faz já alguns anos que estivemos aqui quando estávamos a lançar as dinâmicas do Centro Qualifica, e é com muito agrado que hoje já estamos a funcionar nesta dinâmica de apoio à qualificação da população adulta há já mais de 9 anos. Portanto, nunca diríamos quando estivemos cá contigo, eu já não sei se foi em 2018 ou 2017, foi por aí, foi num início muito desafiante, que hoje poderíamos estar aqui a fazer este balanço tão positivo daquilo que é a prática e as dinâmicas do Centro Qualifica. Explicando muito rapidamente, de facto, para quem não sabe, os Centros Qualifica fazem então parte de uma rede nacional de centros de apoio à qualificação da população adulta. São cerca de 315 centros a nível nacional, com este grande objetivo de estarmos próximos das pessoas e podermos contribuir na definição dos seus percursos de qualificação. A nossa intervenção é um bocadinho até vasta, se quisermos, e acaba por funcionar na interligação com muitas outras dinâmicas de formação e de qualificação e com toda uma rede de parceiros a nível regional, nacional e até internacional. Isto porquê? Nós temos uma etapa muito importante no Centro Qualifica, que para nós é a cereja no topo do bolo desta modalidade e destes centros, que são os processos de orientação. O que é que isto permite? Que qualquer pessoa maior de 18 anos, excepcionalmente menor se por algum motivo não estiver a estudar ou a trabalhar, mas vamos nos focar nos adultos maiores de 18 anos, que queira apostar na sua qualificação, no sentido muito abrangente, possa vir ter connosco e ter aquilo que é um pouco uma consultoria individual, em que nós sentamos com cada pessoa, e disto nós não abrimos mão. Para nós, no Centro Qualifica da Barafunda, é realmente importante sentar com cada pessoa que chega até nós, numa componente também muito informativa. Conhecer a pessoa, perceber o que a trouxe ali, o percurso que já fez, que experiências teve, que projetos e que objetivos tem, e nesse sentido poder-nos informar do que existe na Barafunda diretamente, ou em toda a rede de parceiros que temos, que é efetivamente muito vasta, porque o objetivo é um encaminhamento adequado ao perfil de cada pessoa e ao seu percurso de vida, objetivos, projetos pessoais, profissionais, sociais. Temos uma diversidade depois muito grande de pessoas que passam por esta etapa de inscrição e orientação. E aqui temos desde pessoas em situação, por exemplo, de analfabetismo, como ainda temos muitas pessoas no nosso país, os números de analfabetismo em Portugal ainda são muito grandes, ainda necessitam muito de uma intervenção a este nível. Pessoas que não têm qualificações escolares, 4º, 6º, 9º anos, 10º, 2º anos de escolaridade, que querem obter uma certificação profissional, que querem fazer formação nas mais diversas áreas, que estão no ensino superior e necessitam de algum apoio por alguma situação específica até ao nível da formação. O encaminhamento que fazemos pode ser muito vasto.
Para além desta etapa da orientação, desenvolvemos depois internamente os processos de RVCC, que são os processos de reconhecimento, validação e certificação a 2 níveis, escolar para quem não tem escolaridade 4º, 6º, 9º ou 12º ano, mas também os RVCCs profissionais. O que é isto? O princípio de base de um reconhecimento de competências é esta lógica de que a vida é uma escola e todas as experiências nos podem ensinar. E se nós aprendemos com todas as experiências e se pelos mais diversos motivos a pessoa não teve a oportunidade de estudar em determinada altura da sua vida, pelas mais variadas circunstâncias, a pessoa tem o direito de poder, então, ir dar prova dessas competências à luz de referenciais formais de educação, devidamente trabalhados e estruturados. Há esta oportunidade de ir reconhecer as competências adquiridas ao longo de um percurso de vida, que pode ser de uma forma mais abrangente, como são os processos escolares, ou mais técnica. Uma pessoa que há muitos anos trabalha na área da educação, mas não tem uma carteira profissional, uma certificação profissional, pode reconhecer, validar e certificar as suas competências. Uma pessoa que trabalha na área administrativa, na área da eletricidade, na área do trabalho com os idosos. É muito vasto, portanto, cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa e é tratada exatamente com toda esta individualidade no acompanhamento que fazemos. E nesse aspecto tem então essa tal consulta, entre aspas, de consultadoria. É um bocadinho, é um Passa a redundância. Sandra, referiste aí uma questão muito, muito pertinente, que é os níveis de analfabetização, que ainda são bastante elevados no nosso país. E lá está, Centros Qualifica como o da Barafunda são ótimos pontos de partida para acabar com este flagelo, não é assim? No caso da analfabetização, o RVCC será o melhor processo? Temos que analisar sempre caso a caso, porque depois há muitas especificidades em cada situação. Há pessoas, por exemplo, que já tivemos que não desenvolveram a competência efetiva da leitura e da escrita a este nível, mas que são fantásticas em todo o percurso profissional que fizeram, têm altas responsabilidades em empresas, em organizações, mesmo sem ter esta competência. Então aqui, se calhar tem uma série de competências que se conseguem validar e outras que têm que ser complementadas com dinâmicas de formação. Portanto, tudo isto é possível de trabalhar. Mas isto são situações que vamos tendo, depende muito de cada situação, há esta variedade. Depois também há a questão de quem não tem muitas vezes até um 4º, um 6º, um 9º, um 12º ano, e que até sabe ler, sabe escrever, mas nós temos as questões também da literacia, e este processo também é a oportunidade de reconhecer o que a pessoa já sabe, mas ele é complementado por dinâmicas de formação, também elas adaptadas às pessoas, que permitem otimizar os níveis de literacia aos vários níveis. E hoje nós temos muitas questões que são importantes, até pela velocidade da informação e do conhecimento e dos desafios que todos temos aos vários níveis, não é? Questões financeiras, digitais, económicas, ambientais, tudo isto são realidades que trazem desafios. Então esta é também, se calhar, uma das grandes vantagens de um processo de RVCC. É a possibilidade da pessoa reconhecer e validar o que já adquiriu, mas como tem um complemento formativo ao longo do processo, de poder fazer aqui um upgrade também naquilo que são as suas competências e o seu perfil pessoal e profissional. E há aqui uma questão que estamos a falar depois de diplomas devidamente certificados, certo? Exatamente. Os certificados e diplomas são emitidos por um centro Qualifica, eles são, na verdade, emitidos pelo Ministério da Educação. O RVCC é uma modalidade de educação e formação, como outras cá no nosso país. Nós temos a grande vantagem a esse nível em termos de organização do sistema educativo, de hoje termos vários caminhos possíveis para as pessoas atingirem objetivos. E o que temos hoje é a realidade que não temos todos que seguir o mesmo caminho, que devemos, se calhar, perceber qual é o caminho que mais se adequa a nós. Isso é muito o trabalho que fazemos na orientação, e percebermos também que todos os caminhos são válidos, tendo diferentes características, que se adaptam a diferentes pessoas, mas que levam a um mesmo destino, que é uma certificação formal, que ela é extremamente importante, porque ela dá acesso nos instrumentos que nós trabalhamos no Centro Qualifica e na orientação, por exemplo, é um passaporte Qualifica. É uma plataforma digital que a pessoa passa a ter acesso e que permite, perceber o seu percurso de formação, que vai ficando registado quando já fez formações certificadas, e também permite fazer um diagnóstico e dar sugestões de caminhos de qualificação. Trouxe isto porque é uma ferramenta muito importante, porque ela também traz esta designação do passaporte da qualificação. E os certificados são um bocadinho também um passaporte. Eu às vezes digo às pessoas, e quando ficam naquela questão, mas vou ou não fazer um 12º ano, um 9º ano, a pessoa pode nunca precisar do seu certificado, mas se o tiver, é seu. E não ter as habilitações só por si não nos abre portas, mas não as ter
fecha portas. Fecha portas. O certificado formal, mesmo às vezes quando as pessoas têm muitas qualificações, muitas competências técnicas ou a outros níveis, peço desculpa, faz-lhes falta para aceder a algumas situações na sua vida um certificado formal. E desta semana iniciámos um grupo de reconhecimento de competências para 9º ano, um grupo muito interessante, pela dinâmica, pelas idades completamente diversas, pelas nacionalidades, um grupo muito multicultural também, porque temos cá também a realidade da imigração que hoje faz parte da nossa realidade e muitas pessoas que se querem integrar, querem aprender o português, querem se certificar, e é muito interessante perceber a diversidade de objetivos. Eu preciso do 9º ou 12º ano porque quero fazer uma formação de formadores. Tenho convites na minha área para dar formação, mas sem a certificação escolar não consigo. Eu preciso do 9º ano porque tenho a oportunidade de ter um trabalho, mas para este trabalho obrigam-me a ter o 9º ano, sem ele não consigo. Ou seja, esta diversidade, e aqui o certificado também é um bocadinho como um passaporte, para além do processo em si, que para nós é o mais importante, porque as pessoas crescem efetivamente e transformam-se com este processo, o certificado é um elemento importante deste processo. Sandra, vamos agora dar a palavra também a uma formanda do Centro Qualifica, a Lídia Rosário, que vou pedir para se apresentar, e coloco também já uma questão. Como é que conheceu o Centro Qualifica e o que é que levou a procurá-lo? Então é assim, eu sou a Lídia Rosário, moro no Casal da Marinha, tenho 57 anos, quase 58, e então o que me levou ao Centro Qualifica foi uma mudança de emprego. Eu mudei porque toda a minha vida trabalhei em calçado e em facas, e então lembrei-me que tinha que mudar, que já estava farta daquilo, e então fui falar com a diretora do lar de Santa Catarina e perguntei-lhe se por acaso ela não tinha vaga, não precisava de pessoal, e ela disse-me que sim, que se eu quisesse tinha como eu colhia, pronto, que me dava de trabalho. E o que é que eu fiz? Claro, foi logo. Saí da fábrica e passando 2 meses comecei a trabalhar no lar de Santa Catarina. E então, quando foi em 2021, isto foi em 2021, em 2022 disseram-me que eu tinha uma reunião com uma menina da Barafunda e eu lá fui, sem saber de nada, lá fui, que era a Sílvia, e foi ela que me convenceu. Ela é que me convenceu, conquistou-me. Ela disse-me que, pronto, para o meu trabalho eu, como fui trabalhar com idosos, eu não sabia nada, e então para eu conseguir aprender, para aprender a trabalhar com os idosos, ela disse-me que tinha, primeiro, se eu queria fazer o 12º ano. Eu disse logo, não, o 12º ano não. Não. E ela disse-me, então olha, eu tenho aqui vai abrir a formação da gente de geriatria, se tu quiseres, é adequado mesmo para o serviço que tu estás a fazer. E eu, pronto, então vamos lá. E assim foi. Fiz a primeira formação como agente de geriatria, lá andei, e depois, quando me certifiquei, elas convidaram-me outra vez se eu queria voltar a fazer, e então tinha que ser o 12º ano, porque eu, depois de ter feito aquela formação, eu já queria aprender mais, já queria ir para outro nível. E então, para fazer o nível 4, eu tinha que ter 12º ano. E, meu Deus, e lá fui eu, mais uma vez, entrei na formação do 12º ano. E consegui, fiquei muito contente quando apanhei o certificado, claro, que para mim foi uma pessoa com 50 e tal anos, dediquei-me, pronto, e consegui. E depois lá fui convidada então a fazer o envelhecimento, ou não sei bem o nome daquilo, antes de já. O nível 4 da Lídia, após o 12º ano do RVCC profissional, os processos que ela fez foram todos eles de RVCC, de reconhecimento, validação e certificação de competências. O que lhe deu a coragem foi um primeiro profissional de nível 2, ela tinha o 9º ano, e foi assim que a Sílvia a conquistou. Acho que é essa a palavra, não é, Lídia? Sim. Ela obteve a carteira profissional de certificação profissional de nível 2, isto deu-lhe a coragem para mais e para querer mais, e vai a um RVCC de nível secundário. Sim.
que ela já partilhou, e depois, com o 12º ano e com o perfil de competências da Lídia, é possível uma carteira profissional de nível 4 na área de trabalho que ela desenvolve, ali de trabalho em contexto de lar, que no nível 4 é uma carteira profissional, uma certificação profissional de técnico de apoio familiar e apoio à comunidade. Sim. Pode continuar, Lídia, então, nunca mais parou, não é? Pois, nunca mais parei, pois, com certeza. E depois, no fim, quando convidaram-me para este, meteu-se os Erasmus no meio. Já vamos aos Erasmus. Já vamos aos Erasmus. Posso continuar? Sim, continua, por favor. Então eu continuei a fazer a formação e há pouco tempo consegui o certificado do quarto nível de trabalhar com idosos. Envelhecimento. Ai, que eu esqueço-me da palavra. Sandra, podes ajudar? Técnico de apoio familiar e apoio à comunidade. O nível 4 tem esta abrangência, porque é não só o perfil de competências para um trabalho em contexto de lar, mas também o domicílio, o trabalho mais a nível de comunidade, não é? Tem esta abrangência. Que é o que eu faço também. Porque eu trabalho na IPSS do Lar Santa Catarina, mas como tem o apoio ao domicílio, eu às vezes, agora já não é tanto, mas às vezes também vou às casas das pessoas. Mas eu gosto, mas eu gosto mais de estar no lar. A minha parte é mais do lar. E eu tenho que agradecer à Barafunda por me ter dado estas oportunidades, porque e à Silvia e aqui à Sandra, porque elas não deixam a gente em paz. E a gente lá pondo o nosso nome, que lhe acabou. Convites e convites. E sabe o que eu digo? Acho que toda a gente devia de aceitar estes desafios para a vida, porque acho que isto a gente... faltam-me aqui as palavras. A gente sente-se... Olha, eu sinto-me bem e gosto de andar lá, que ao menos distraio e estou muito contente de ter ingressado neste desafio e até ver que tem-me estado a correr bem. E é uma questão de valorização profissional, mas também pessoal, não é? Pessoal, assim? sim. Também pessoal. Tanto a nível profissional como pessoal, sim, senhora. E ficou o desafio feito para os ouvintes que nos estão a ouvir e que se inspirem na Lídia. Sim. Qual é que é o balanço que faz do processo que fez até aqui e com certeza vai continuar a fazer? Este balanço tem sido muito positivo. Eu digo, tanto a nível profissional como pessoal, tem-me dado anos de vida, que é mesmo assim. E que mudanças ou melhorias sentiu ao nível pessoal e profissional desde que começou este processo? Sim, olha, para já, na profissional, eu senti-me mais qualificada para lidar com os idosos, porque a gente tem que ter a gente tem que gostar daquilo que faz, porque para lidar com os idosos não é qualquer pessoa que vai... Tem que mesmo gostar daquilo que está a fazer, porque se não gostar, não vale a pena. É muito, muito... Pronto, olha... É muito desafiante. É um dia a dia. Todos os dias é um desafio. A gente começa... Quando a gente entra, é um desafio até não há dias iguais. Não há dias iguais, não. Todos os dias há uma coisa diferente. E no seu percurso, o que é que representa para si ao nível de objetivos futuros? Tanto na vertente pessoal como na profissional. Olha, para mim é continuar. Muito bem. É continuar. E estou à espera de continuar. Vamos lá ver a fazer o que nascer. A Dona Lídia está... Agora vou fazer aqui o retrato fotográfico. A Dona Lídia estava a olhar de lado para a Sandra. Não sei o que é que isso quer dizer. Ela está a pensar o que é que elas têm na mão. Eu já me inscrevi. Eu já lá tenho o meu nome. Agora vou fazer inglês. Que bom, que bom. Porque eu já tirei um curso de inglês, mas paguei-o. Mas apanhei o Covid e desisti a meio. E agora, como é uma coisa que eu gosto, é a língua inglesa. Olha, é mais um desafio, pronto. Sandra, quais é que são as áreas que têm tido mais procura em todo o projeto do Centro Qualificar? É difícil responder a isso, Sandra, porque é tão diverso. É tão diverso o tipo de procura. As pessoas chegam até nós, isto também é importante, pelas mais diversas formas e com os mais diferentes objetivos. O caso da Lídia, por exemplo, é um exemplo de uma situação que parte
da tal rede de parcerias que falava logo no início. Nós trabalhamos em parceria com muitas instituições e a vários níveis. Por exemplo, o Centro Social Paroquial de Santa Catarina é uma entidade parceira já há vários anos, em que nós vamos à instituição fazer processos de orientação, ter a oportunidade de estar com as pessoas, informar das opções de qualificação que têm, ou para formação interna na instituição ou para outro tipo de dinâmicas, mas como este exemplo que é o caso da Lídia, nós temos vários na Freguesia da Benedita, no Concelho de Alcobaça, no Concelho de Caldas da Rainha. Portanto, este regime de itinerância em que trabalhamos é também muito importante, e acho também é aqui de enaltecer o papel das organizações que têm até a competência e a capacidade de criar as oportunidades aos seus colaboradores que permitem esta valorização pessoal e profissional, porque nós acreditamos porque todos os dias lidamos com estas situações e temos exemplos concretos que quando a pessoa melhora as suas habilitações, parte por este processo, se valoriza e leva ao seu nível de qualificação, melhora a sua autoestima, isto tem impactos diretos nos contextos de intervenção das pessoas, nas próprias organizações, nas pessoas com quem lidam. Portanto, isto é efetivamente importante ao nível individual, mas porque depois tem impactos organizacionais até ao nível da comunidade. Isto é muito importante. E as pessoas chegam até nós por muitos motivos. Muitas pessoas chegam até nós, a Lídia agora vai para um novo desafio que é a língua inglesa. Lá está. Isto é a lógica da aprendizagem ao longo da vida, é isto que se quer, é que as pessoas estejam ativas. As pessoas chegam até nós às vezes porque querem ir fazer a língua inglesa, e na componente da orientação nós informamos de uma diversidade de opções que a pessoa até tem e não fazia a mínima ideia. Ou então explicamos, por exemplo, que a língua inglesa e a formação que temos atualmente, nós na Barafunda tentamos sempre ter formação que seja financiada, que crie oportunidade a todas as pessoas de aceder a estas dinâmicas. A formação tem um nível de qualificação no âmbito do nosso Sistema Nacional de Qualificações. A maior parte da formação atualmente é de nível 4, por exemplo. Para a pessoa fazer a língua inglesa tem que ter pelo menos o 9º ano. Então muitas vezes a pessoa vem com um objetivo e sai com muitos. E sai com este percurso de etapas, não é? De concluir objetivos para ir ao seguinte. Muitos dos encaminhamentos que fazemos também diferem a este nível. Só antes de dar aqui alguns dados, que eu acho que é isso que tu também queres, perceber um bocadinho da realidade do nosso centro qualifica, no número de pessoas que ele envolve, fazer aqui uma referência que eu acho que ela é muito importante de perceber. A Barafunda é uma organização que tem uma grande amplitude em termos de intervenção, com um grande objetivo e com a grande missão de intervir e de criar oportunidades às pessoas de todas as idades ao nível da educação e da formação. Isto quer dizer que nós temos em ação vários projetos, que por vezes vão alterando também em função das alterações que vão acontecendo ao nível social, comunitário, nacional, portanto, várias situações. E tudo funciona e é possível porque todos estes departamentos estão interligados, desde as dinâmicas do nosso ATL, desde a nossa Academia de Trabalho e Formação, onde temos a formação, desde a componente do Centro Qualifica, que centraliza muitas situações. Temos depois vários projetos a acontecer. Atualmente temos um grande objetivo em termos de trabalho que tem a ver com as questões de crescer com a idade, portanto, de trabalhar e ter dinâmicas que permitam às pessoas de toda a idade terem atividades de aprendizagem ao longo da vida que podem ser as mais diversas possíveis, e por isso temos várias, por exemplo, oficinas a funcionar em vários âmbitos, desde a alimentação saudável, à permacultura, muito numa abordagem também intergeracional, por exemplo, em parceria com o ATL, o agrupamento de escolas ou outras dinâmicas que acontecem. Participamos em vários projetos de âmbito nacional, temos oficinas de costura, temos oficinas da componente digital, em que as pessoas podem vir 2 vezes por semana e estar só com uma colega que as ajuda a esclarecer dúvidas num telemóvel ou num computador. E é isto tudo, e esta engrenagem toda em funcionamento, que permite depois nós termos, se calhar, as respostas adequadas para os vários desafios que nos vão surgindo nas várias pessoas. Nós não temos uma resposta pronta. É isso que eu ia agora questionar também, e ainda antes de passar aos resultados e números. Vocês também procuram encontrar soluções tendo em conta as necessidades, o contexto onde estão inseridos, não é? Sempre. Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação, cada organização é uma organização, e nós tentamos sempre fazer este trabalho muito direcionado. Às vezes ligam-nos e dizem: eu quero saber as formações que têm agora.
E nós temos que explicar que não temos a carta das formações. Temos algumas formações que vamos divulgando e que vão acontecendo. A língua inglesa, por exemplo, temos em contínuo. É um percurso de formação que já acontece há vários anos e que está sempre cheio. É um percurso de 150 horas de introdução, iniciação, desenvolvimento e aprofundamento, em que as pessoas terminam e já saem de lá com efetivamente alguma vontade na língua inglesa. Então este percurso ao longo dos anos tem-se vindo a reproduzir, mas temos sempre formações que vamos divulgando. Mas a questão é que nós damos sempre a informação em função de cada pessoa, e isso pode ser um encaminhamento para uma formação que é da Barafunda, ou para um processo que funciona internamente, ou para uma organização que até tem formação à distância, online, e está sediada no Porto, mas é aquela formação que a pessoa precisa. Quem diz isso diz as organizações, que têm às vezes algumas necessidades, e tentamos articular com diferentes parceiros para criar a resposta adequada àquela situação. Passamos então aos resultados e números que tenhas em mente que possas partilhar para, no fundo, demonstrar o impacto que este Centro Qualifica tem na comunidade onde está inserido. Sim, há alguns dados gerais que nós conseguimos ter. Estou aqui a recordar-me quando estivemos cá no 2018, que foi uma altura muito desafiante, porque estávamos a retomar dinâmicas de educação de adultos, não só nós, mas a nível nacional tinha havido um interregno na formação de adultos, e esse início foi o ter que, usando aqui a palavra da Lídia, que conquistar e reconquistar as pessoas adultas para a formação e qualificação. Porque muitas vezes estas resistências iniciais que a própria Lídia teve, elas são naturais. As pessoas têm percursos de qualificação escolares, às vezes dos quais não têm boas memórias, que não lhes causam boas sensações e bons sentimentos, e o perceber que há hoje uma realidade completamente diferente ao nível da educação e formação é importante. E nessa altura foi um grande trabalho que tivemos que fazer na motivação das pessoas adultas para a qualificação. Foi um desafio gigante. Hoje, com 9 anos a funcionar sem interrupção aqui no Centro Qualifica, já percebemos que este processo está um bocadinho adquirido. Já temos muitas pessoas que são... Nós às vezes dizemos que a nossa melhor avaliação é o facto de fidelizarmos clientes, entre aspas. E felizmente temos a oportunidade de ter muitas Lídias no Centro Qualifica e muitas pessoas que connosco, ou noutro tipo de dinâmicas, mas continuam a apostar na formação e qualificação. Em termos de números globais, para termos uma noção da quantidade de pessoas com quem já tivemos enquanto equipa de trabalhar no Centro Qualifica especificamente, nós falamos neste tempo de funcionamento de cerca de 4.000 pessoas que já se inscreveram no Centro Qualifica e que já foram encaminhadas para dinâmicas de formação, sendo que a grande maioria delas ingressa mesmo em percursos de qualificação, que podem ser diversos, lá está. Pode haver, às vezes, algumas situações que a pessoa depois tem mudança de vida, ou alguma situação e que na altura nem faz sentido, mas que muitas vezes até retoma, passado um tempo regressa a nós, porque a rede de contactos fica criada. Falamos ao nível das certificações escolares e profissionais de já cerca de mais de 700 pessoas que já foram certificadas e que levaram o seu nível de qualificação no Centro Qualifica da Barafunda, e muitos outros que, entretanto, foram apostando em dinâmicas de formação após os encaminhamentos que são feitos e que muitas vezes até retornam, porque mudam as circunstâncias, mudam os objetivos, e esta é a grande lógica da aprendizagem ao longo da vida e de desenvolvermos uma competência que é central, que é esta competência do saber evoluir, não é? Do continuar sempre a aprender e do saber evoluir e adaptarmos-nos aos vários desafios e contextos em que vamos entrando, ou que nos vão surgindo ao longo da vida. E a formação pode muitas vezes ser um excelente aliado quando é adaptada a nós e quando é trabalhada com este foco nas pessoas, que faz parte da nossa visão de trabalhar com pessoas. Sandra, o Centro Qualifica, que possui uma acreditação Erasmus+, no domínio da educação de adultos, como foi referido lá atrás. Isto permite que elementos da equipa do Centro Qualifica, mas também adultos inscritos, participem em mobilidades europeias para formação e aprendizagem. Segundo estive a pesquisar, em 2025 foram realizados mais de 30 mobilidades de formação pela Europa fora. Sandra, fala-nos um bocadinho deste programa Erasmus+, e de que modo é que tem sido dinamizado junto dos formandos? Tua pesquisa deu frutos, Sandra, estás contratada. Então, o Erasmus+, as dinâmicas de formação a nível da Europa também, na realidade, já fazem parte da Barafunda há muitos anos, desde que ela inicia na década de 80 e começa com um grupo de jovens, toda a sua dinâmica ao nível do teatro, toda a evolução que foi tendo e que já fomos também conversando noutras oportunidades, e que começaram a acontecer intercâmbios
ao nível nacional e europeu. Portanto, já vem um bocadinho de lá de trás, em que foi havendo várias experiências a esse nível. Com o Centro Qualifica, exatamente o que eu dizia há pouco, isto é uma engrenagem que tem aqui muitas rodas em funcionamento, não é? E nós também queremos sempre criar mais oportunidades e mais diversas para as pessoas com quem trabalhamos. Essa questão específica que tu referiste, que eu já lá vou, é mais recente, efetivamente, mas para te dar um exemplo, já em 2022 nós tínhamos mobilidades Erasmus+, para a nossa equipa, muito numa ótica de cursos estruturados, formações que os elementos formadores e técnicos da Barafunda podiam frequentar noutro país, nesta lógica também de ir aprender, para depois voltar, partilhar e num processo de melhoria contínua do trabalho que vamos desenvolvendo. Em 2022 tivemos também a oportunidade de participar num outro programa, vou-lhe chamar assim, também do Erasmus, mas que é o Corpo Europeu de Solidariedade, em que temos a oportunidade, tem muitas oportunidades, uma delas é o voluntariado europeu para jovens, e que tivemos cá na Benedita 4 jovens durante 6 meses a fazer um programa de voluntariado com organizações, a trabalhar na Barafunda, em várias dinâmicas. Tivemos uma jovem da Hungria, uma jovem da Turquia e 2 jovens do Egito nessa altura. E tínhamos aqui um bocadinho, era um sonho que nós tínhamos, podermos criar oportunidades de Erasmus+, como muitas pessoas nos dizem agora quando nós apresentamos. Isso o Erasmus é para os jovens podem ir ter essas experiências noutro país, a minha filha já foi, o meu filho já foi. Quando nós perguntamos o que é que para eles é o Erasmus, e na altura já se falava da possibilidade de termos Erasmus+, para as equipas, isso já existia, já era um dado adquirido, podermos proporcionar aos nossos técnicos e técnicas e colaboradores e voluntários, que atualmente também é possível, estas oportunidades, mas não para os nossos formandos adultos. Essa oportunidade surgiu, e quando surgiu nós tentámos efetivamente criá-la e disponibilizá-la às pessoas. Com isso tivemos a oportunidade de obter aquilo que é um selo de qualidade no âmbito do Erasmus+, na educação de adultos. Se quisermos uma acreditação, que neste momento vai até 2027, ela está de 2024 a 2027, foi também quando foi possível começar a ter formandos adultos, aprendentes adultos, como se designa no Erasmus, a viver estas experiências, de ter esta acreditação que nos permite anualmente criar oportunidades de mobilidade europeias, tanto para a nossa equipa como para as pessoas que entram em dinâmicas de formação e de qualificação na Barafunda, no Centro Qualifica, muito as pessoas que estão em reconhecimentos de competência a fazer as suas certificações. Atualmente, de facto, ele já iniciou em 2024, foi em 2025 que fizemos as primeiras mobilidades, os primeiros grandes desafios ao nível da educação de adultos. É uma novidade gira também ao nível da Europa, porque não havia, com esta característica dos públicos adultos, muitas vezes são questões mais estruturadas, de estágios, vou-lhe chamar assim, ou de intercâmbios, outro tipo de dinâmicas. Tem sido um desafio também na interligação com parceiros europeus e de crescer aqui a nossa rede e de aprendermos em conjunto, porque os próprios parceiros muitas vezes têm muita experiência com os jovens no apoio à colocação, nos estágios, cursos profissionais, etc. Mas a dinâmica com os adultos é um bocadinho diferente. 2025 foi o ano que começámos a implementação destas mobilidades. Elas são sempre divulgadas em escala, nas nossas redes sociais, no nosso site, nos grupos que temos com as pessoas que estão em processo de reconhecimento de competências, em que as pessoas podem manifestar o seu interesse em fazer um Erasmus+, e depois há todo um processo de seleção com critérios, com indicadores definidos, que permite fazer esta seleção das pessoas para as mobilidades. O ano passado, 2025, foram 3 grupos em mobilidade. Normalmente são grupos de aprendentes adultos que vão sempre acompanhados por elementos da nossa equipa, 2 elementos da nossa equipa que vai acompanhar. Há todo um processo de preparação para esta mobilidade e há um voltar, que já lá vou. No ano passado, de certo, 32 pessoas 32 pessoas viveram experiências Erasmus+, com a Barafunda e com o Centro Qualifica. Este ano já temos mobilidades prontas para acontecer. Em maio vamos ter 2 mobilidades a acontecer. Uma mobilidade para elementos da equipe e colaboradores, que é mais numa ótica é um job shadowing, é um acompanhamento em posto de trabalho, conhecer organizações, conhecermos diferentes formas de trabalho, de forma a que quando voltarmos também possamos partilhar e introduzir aqui dinâmicas que possam ser uma mais-valia. E temos um grupo que vai para Bruxelas, agora em maio também, com a grande temática que para nós era importante trabalhar, faz muito parte dos referenciais das questões da cidadania europeia, da União Europeia e dos direitos humanos.
Lídia, vou-lhe passar agora a palavra a si. Já sei que esteve no Tenerife durante uma semana. Como é que foi todo o processo antes, e durante e depois? Então, antes, nós preparámos, não é? Uhum. Em que contexto é que foi este projeto? Assim, eu fui, vi no Facebook, vi lá, a Sandra mandou no WhatsApp, que era onde eu fazia o meu trabalho, ela mandou o convite, quem se quisesse inscrever, que ia haver o Erasmus para adultos a Tenerife, no contexto que eu estava integrada. E eu mandei uma mensagem à Sílvia e perguntei-lhe: Sílvia, isto dá para mim, eu também posso escrever? E ela: claro, deves. Ora, então foi logo. Assim que eu vi aquilo, escrevi-me logo, podia ajudar a minha filha e toca de me escrever. Quando eu recebi a mensagem a telefonema a dizer que tinha sido aceite, tinha sido uma das... Ora, aquilo para mim foi... Fiquei toda contente, não é? Comecei-me logo a preparar, mas só que eu gosto muito da língua inglesa, mas falar inglês eu até entendo, mas falar é assim um bocadinho difícil. Lá comecei a aprender um bocadinho lá, já tinha tirado o curso, não sei o quê, mas porque eu amei. Fui aprendendo, fui preparando, mas digo-vos, a língua não é desculpa para ninguém, não há pretexto nenhum, que nós entendemos-nos todos. Então nós fomos no dia que foi combinado, fomos de avião, fomos lá para o hotel, né? E fomos conhecer lá as praias, a praia das Latresitas, que foi uma praia uma coisa impressionante, porque de um lado é a praia, do outro lado é as montanhas, mas aquilo tem as montanhas são tão engraçadas que aquilo a gente fica encantados com aquilo. Olha, uma pessoa como eu, que nunca tinha ido a lado nenhum, claro que eu fiquei deslumbrada, não é? E foi uma experiência muito boa, que depois tivemos no dia a seguir, fomos conhecer o grupo com quem nós estávamos, porque nós estávamos com várias pessoas de outras culturas e com outras línguas, não é? E depois, outros grupos de outros países, mas foi um grupo fantástico. Além de nós não percebemos bem a língua, mas todos nos entendemos muito bem, e então, como o nosso formador lá, o Javier, era muito alto, então fizeram logo a fotografia da pequenina mais o grande. Foi uma experiência única. Claro, para a vida. Muito. Foi. E que tipo de formação e atividades desenvolveram durante essa semana? Sim, nós... Porque não fomos só passear. Não, a gente fomos à floresta, fizemos vários encontros e tivemos a fazer jogos que era para nós depois conseguimos trazer para as nossas comunidades, pronto, onde nós trabalhamos, que todos os jogos que nós aprendemos e tudo o que a gente aprendemos dá tudo para nós, pronto, fazer lá em contexto de trabalho profissional. E depois, mas o que mais realmente me emocionou mais foi a aldeia SOS Juvenil. Isso foi. Trata-se de quê? A aldeia SOS Juvenil. Nós entramos lá naquela aldeia, eu digo, eu nunca imaginei aqueles jovens, várias, eles fazem lá tudo com o que a natureza dá. Eles constroem, fazem construções em madeira, fazem os azulejos que representam as figuras, as flores lá da Tenerife e aquelas coisas todas, eles fazem o chão, eles é que constroem a aldeia. Foi impressionante como é que eles com um pouco de barro, com água e o que a natureza nos dá, eles conseguem fazer tanta coisa. Eu nunca imaginei. Nunca tinha visitado nenhuma, nem sabia. Pronto, ouvia falar, mas foi único. E o mais engraçado é que nós encontramos lá jovens portugueses. Há sempre português em todo lado. Isso foi, então. Eles fazem lá tudo. Fazem rádio, fazem
Olha, é tudo. Eu nem sei explicar aquilo. Aquilo deixou-me tão impressionada que foi uma experiência única. E já percebemos que enriqueceu muito intelectualmente, não é? Sim. Tanto profissional como para o meu dia-a-dia, prontos. Recomendaria esta experiência a outras pessoas? Que conselhos lhe daria? Eu digo que que vão fazer as formações, vão inteiras, porque não é por a idade, que a idade não é desculpa. Já sou velha para isto, porque eu tenho colegas que eu pedi para elas irem, vão lá a formações, vocês aprendem isto, e ela, mas eu já veio, depois tenho que escrever muito, mas aquilo é só a gente começar. Nós começamos e depois já não queremos, quando a gente começa a receber os nossos certificados, e a gente olha para aquilo assim, que afinal eu consegui, perco o tempo, mas consegui. Pronto, nós temos que fazer um esforço. Não se retificá-la, não perde, ganha tempo. Ganha. Nós perdemos não, a gente ganha, porque a gente vem cansados de um dia de trabalho e depois ter que ir mais de 3 horas ali. Mas eu acho que aqui depois, no fim, quando chega ao fim, nós sentimos realizadas. E eu aconselho toda a gente, quem puder, que vá, que venha, porque nunca é tarde para aprender. Obrigada pela sua partilha. Temos de voltar à Sandra, porque estamos mesmo no fim do nosso tempo. E há uma iniciativa que acontece no âmbito deste Erasmus+, que é estou aqui a ver as minhas cábulas, eventos no parque a reviver a Europa. De que é que se traz? Olha, muito rapidamente, Sandra. É dia 19 de abril, no Largo Cónego Serrazina, ali junto à Casa da Vila. Que encontros são estes? Então, muito rapidamente, e só para enquadrar aqui uma situação que é, todas estas dinâmicas que a Beira Funda tem, estes projetos, Centro Qualifica, Erasmus+, eles são resultado de todo um trabalho feito pela nossa equipa em termos de candidaturas e financiamentos públicos, nacionais ou comunitários. Portanto, o Centro Qualifica tem apoio atualmente de Pessoas 2030, no âmbito aqui do Portugal 2030, portanto, isto é tudo, tu usaste a palavra ganho, e tudo isto é um investimento, é importante as pessoas perceberem também isto é um investimento e todos os investimentos na vida implicam retorno, e este retorno que era algo que podia dar aqui para nós discutirmos muitas coisas. Também o Erasmus é resultado de um financiamento pela União Europeia. E eu há pouco referi que ele tem um antes, um durante e um depois, e este depois é extremamente importante. E é exatamente este retorno que é preciso. É um retorno no crescimento pessoal e profissional de cada pessoa e de cada cidadão da Europa, mas é o grande desafio e missão de cada pessoa que vai, quando regressa, partir do que viveu e que aprendeu, nesta lógica de que o que partilhamos multiplica-se. E é aqui que surgem os encontros no parque. Eles são parte da etapa de disseminação dos projetos Erasmus que têm estado a acontecer, e o que vai acontecer é dinamizado por e numa reprodução, muitas vezes, atividades que já aconteceram em mobilidades Erasmus+. No próximo domingo vamos lançar esta dinâmica dos encontros no parque. Encontros no parque porquê? Porque uma das questões que vamos aprender em alguns países é que temos ido muito nesta lógica também do crescer com a idade. Em Itália, por exemplo, uma mobilidade que fizemos em Turim, muito focada no envelhecimento ativo, nós lidamos com a realidade da grande preocupação das pessoas de todas as idades até continuarem a estar nos seus domicílios autónomas e terem algumas estruturas de apoio, criar dinâmicas de socialização na rua, outdoor, no espaço público, e de usar aquilo que temos ao nosso dispor para pôr as pessoas em ação, em movimento. Então nós entendemos com esta aprendizagem que temos que fazer atividades na rua e para toda a gente. Começar a criar essas oportunidades. Vai haver uma dinâmica era isso que eu ia dizer, do riso dinamizada por uma pessoa que foi também de Erasmus, vai ser a primeira atividade, e depois vamos fazer o lançamento de um jogo que foi também uma experiência tida em Erasmus, em Soberata, em Itália, no final do ano passado, um jogo de tabuleiro gigante sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que são grandes temáticas que fazem parte da realidade, grandes objetivos para Portugal, para a Europa, para o mundo, em que todos podemos ter um papel essencial, e que nós achámos que fazia todo o sentido reproduzir esta atividade para agora podermos partilhar com outras pessoas, adultas, escolas. Vamos também aplicar em algumas dinâmicas em escolas. É agora mais uma ferramenta pedagógica que criamos com o Erasmus para poder
multiplicar. Portanto, em suma, estes encontros acabam por ser uma divulgação do que foi feito ao nível de Erasmus, é uma partilha e envolvendo mais pessoas nestas dinâmicas em que possamos partilhar o que foi aprendido, o que foi vivido e criar espaços de socialização, de atividade, de saúde, de conhecimento. Portanto, são estes grandes objetivos. É trazer o Erasmus para todos também, nesta lógica sempre de aprendizagem ao longo da vida. E vamos mesmo ter de ir para as despedidas. Agora o microfone das duas aberto. A Lídia com certeza que vai participar nestes encontros. Querem deixar um convite a quem nos ouve para participar? Que venham. Venham todos. Eu por acaso não vou poder estar presente porque vou trabalhar, mas acho que toda a gente deve vir. Quem puder, que encontre, que vai aprender muita coisa. Com certeza não será o primeiro encontro e terá a oportunidade. Pois. Lídia, obrigada. Exatamente. Sandra, não será o primeiro. Os encontros no Parque Objetivo é que continuem nesta reprodução até de muitas dinâmicas que aconteceram nos vários Erasmus que têm vindo a decorrer e com outras dinâmicas a acontecer e novos projetos a surgir também na Barra Funda. E é assim que fechamos esta conversa. Obrigada às duas por terem estado connosco nesta manhã de quarta-feira. Benedito FM 88.1. Benedito FM, a sua rádio, a sua música.